Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André, estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Muito bem. Então, na aula de hoje, vamos falar então sobre o redesenho do continente africano, né? Então, o continente africano foi todo dividido, né, pelos países colonizadores e atualmente ele teve um redesenho. Como que ficaria então esse redesenho e quais as consequências disso? Vamos acompanhar aqui então. Muito bem, então o objetivo da aula então é entender o processo de descolonização da África e suas consequências políticas e econômicas para os países do continente africano, ok? Vamos lá então. Então olha só, perguntas norteadoras. Vocês sabem como ocorreu então o redesenho do continente africano? E também sabem explicar como foi esse processo, né, de independência de modo geral dos países do continente africano? Será que isso aí foi de forma pacífica? Será que foi de forma de conflitos? Vamos acompanhar. Muito bem. Então aqui temos um mapa, né, a localização do continente africano. Então é um dos 6 continentes do planeta, ok? É o segundo maior continente que existe. Inclusive é o segundo, melhor dizendo, ele é o terceiro maior continente em território, mas é o segundo em população, né? Segunda maior população atualmente aí. E olha só, todos esses países aqui, né, do continente, eles tiveram todo um histórico, né, de independência, né, dos países colonizadores e atualmente há um redesenho aí de tudo que foi então tido como herança colonial, ok? Então a África atual então, é formada por países que romperam, né, com essa condição de colônias, né? Assim como o Brasil também, né, rompeu com Portugal e assim por diante. Só que isso aí foi muito mais recente, foi nos últimos aí, próximos de 50 anos no passado, né, que eles começaram a ter o processo de independência. Muito bem. E aqui então, olha só, a partir da chamada Segunda Guerra Mundial, né, os países europeus e assim por diante ficaram envolvidos com a Segunda Guerra Mundial e tiveram, né, dificuldades de manter as suas colônias na África, né, ficando muito mais pesado, né, muito mais caro manter essas colônias. E isso ajudou a desencadear um processo de independência de vários países, né? Muitas colônias começaram então a fazer protestos, a arrumar líderes, né, para poder então fazer revoltas e ficarem independentes, ok? Alguns foram de forma um pouco mais pacífica, outros tiveram que pegar em armas mesmo para ter a independência do continente ou do país ali recém-formado, tá bom? Então, basicamente isso então que resume esse slide aqui. Muito bem. Então, olha só, aqui tem todos os países aqui quando que eles ficaram independentes da África, dos países colonizadores. Vamos pegar aqui alguns exemplos. O Níger. O Níger ficou independente da França em 1960. O Sudão ficou independente também da França em 1956. Atualmente existe inclusive o Sudão do Sul, que é um novo país, né, que está localizado nessa porção aqui devido também a diferenças étnicas e religiosas dentro do país, né? Então virou Sudão e Sudão do Sul atualmente aí. Então temos aí também outro exemplo aqui, ó, Angola, né, que foi independente aí de Portugal, teve que pegar em armas para isso, né? Moçambique também, né, em 1975. Então, repare que não faz tanto tempo assim, ok? Será que isso também foi bom ou ruim para esses países? Vamos acompanhar aqui. Então aqui temos os países que não eram, né, colônias de nenhum outro país, eles eram, entre aspas, independentes. Por exemplo, o Egito, a Etiópia, a África do Sul e a Libéria. Eram os 4 únicos que eram então independentes, fora ali, né, os outros aqui que eram dependentes de outros países, né? Então olha só, no entanto, a independência desses países que a gente citou aqui era apenas algo formal, né, já que, por exemplo, a Etiópia, Egito e África do Sul estavam ligados então à influência política, por exemplo, da Grã-Bretanha, e a Libéria de influência política aí dos Estados Unidos da América. Então não era uma independência total. Até os tempos atuais não é também independência total, tá bom? Nós vamos ver isso daí. Muito bem. Então olha só, algumas pessoas que lutaram, né, para que os países ficassem livres dos colonizadores, uma delas se destacou aqui. Nós vamos falar que o nome dele aqui, então Kwame Nkrumah, acredito que seja essa a pronúncia, ok? Então ele pregou durante muito tempo então, o fim do colonialismo. E ele é dono da famosa frase, olha só, é melhor ser livre para governar bem ou mal a si próprio do que ser governado por outro. Então imagine, né, o Brasil sendo governado por outro país, né?
você teria que seguir regras, ditames de outros países, ou outro país como Portugal, que foi o nosso colonizador. Isso seria bom ou ruim para nós? Como, por exemplo, ter direito a voto, imagine, né? Então, com certeza, então, seria melhor ficar independente, mas vamos ver como é que esse processo aconteceu. Então, hoje há um movimento chamado, né, atualmente aí, de pan-africanismo, que basicamente é um movimento tentando, então, colocar, né, na cultura dos povos, né, a ideia de independência total dos países colonizadores, ok? Então, promove então, a união entre os povos africanos e defesa então, dos direitos desses povos, beleza? Vamos aqui então para o próximo. Então, olha só, o exemplo, então, por exemplo, de Gana, que é um país africano, para lutar pela independência, né? Então, Gana lutou primeiro, né, pela independência, então foi seguido, então, por exemplo, entre 1960 e 1970, a maioria dos países colonizadores então, começou então, a ter um processo então, também de tentativa de independência dos seus países colonizadores, ok? Então tá aqui ó, a tentativa aí de manter as colônias ainda, né? Mas com certeza aí atualmente está tendo um processo ali junto com esse movimento que citamos aqui, de tentativa de dar mais direitos para os povos africanos. Muito bem. Vamos para a nossa primeira atividade então, baseado naquilo que a gente já citou aqui. Olha só, a África atual então, é formada por países que romperam com a condição de colônias europeias há cerca de um pouco mais aí de 50 anos, né, conforme nós falamos aqui. Analisando a questão de independência dos países europeus, escreva então aí no seu caderno a sua opinião se eles realmente se tornaram independentes dos países europeus. Então imagine, né, antes de você escrever aí, né, será que esses países ficando, entre aspas, independentes politicamente desses países colonizadores, atualmente eles são de fato independentes? Então escreva aí então a sua opinião no seu caderno e em seguida retornaremos com a sugestão de resposta, ok?
E aí, alunos, conseguiram responder então? Expressar aí no seu caderno a sua opinião sobre esse processo de independência, né, que os países africanos passaram nos últimos 50 anos e se isso realmente é uma independência de fato, né? Então vamos acompanhar aqui então a nossa resposta sugestiva. Então sabemos que ficaram de fato independentes politicamente, mas eles ainda estão atrelados, né, à influência econômica dos países colonizadores, principalmente. Exemplo, né, muitos países, né, colonizados pela França ainda são muito influenciados pela economia francesa. Eles têm que exportar para a França, depender, né, tecnologicamente, depender economicamente desse país, por exemplo. Mas poderíamos falar aqui também da Grã-Bretanha, que ainda tem certa influência sobre a África do Sul e assim por diante, ok? Então, ainda é um processo moroso, né, mas que está sendo aos poucos trabalhado aí para uma total independência, ok? Como o mundo é globalizado, esse processo tende a permanecer ainda. Muito bem. Então, olha só, será que a independência, então, ocorreu de forma realmente pacífica, né? Vamos ver aqui, então, casos e casos. Olha só, a independência de alguns países, como a Argélia, por exemplo, e a República Democrática do Congo, e as, então, colônias portuguesas Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, somente, então, foi alcançada por meio, então, de uma guerra, ok? Que, inclusive, durou aí mais de ano. Então, esse processo, então, foi um conflito armado realmente. Mas, em alguns outros casos, colônias ficaram independentes, então, de forma um pouco mais pacífica, como, por exemplo, né, vamos ver aqui, ó, a independência foi, então, relativamente tranquila em alguns outros países, em alguns casos, como a realização de consulta popular, né, então, consultaram por meio de um plebiscito o povo, por exemplo, da Tunísia e do Marrocos para ver a questão da independência e, consequentemente, ficaram independentes também, ok? No caso aqui, se não me engano, da França. Vamos então para o próximo. Então, olha só, é importante então saber que o traçado das novas fronteiras, né, conforme o mapa aqui mostra, olha só, as novas fronteiras aqui, que está o limite aqui, no caso, está em preto, né, e de baixo está então o limite das etnias, né, do que era antes do processo colonial, ok? Gerou então grande instabilidade então após o processo de descolonização e deixou desafios a serem enfrentados pelos novos países. Imagine, né, você ter dentro de um território povos totalmente diferentes de forma cultural, de forma religiosa, pensamento político. Então, com certeza gera conflitos até os tempos atuais, né? Então, que desafios são esses aí enfrentados? Vamos ver aqui então. Lidar com os conflitos causados por etnias distintas que ocupam, então, o mesmo território, né? Então, olha lá, de novo mostrando para vocês aí o mesmo mapa, só que agora está coloridinho aqui, ó. Por exemplo, dentro da Nigéria, né? O Boko Haram é um grupo terrorista dentro da Nigéria que também procura seus interesses. E o governo da Nigéria procura combater o Boko Haram para tentar eliminá-lo, né? Então é um processo ali, inclusive foi comprado atualmente, né, aviões de guerra do Brasil, né, o A-29 Super Tucano, para ajudar no combate a esses grupos terroristas, né, como o Boko Haram, esse que é o nome. E assim por diante, né, tem outros países aí também com muitos conflitos. Então é um desafio muito grande, talvez o maior desafio aí. Também, claro, né, superar a pobreza e a exploração decorrente do processo de colonização. Esses países, então, ficaram abandonados pelos países colonizadores, muitas vezes, e como não tinham lá uma base para poder competir no mercado externo, né, imagine, ficaram dependentes aí de poder, então, fornecer ao mundo, né, matérias-primas, por meio do que sobrou ali da questão de infraestrutura no país, né, da herança colonial. Então, tenta aos poucos, então, comercializar com outros países e ir crescendo, né, de forma industrial e de forma também agrícola, né, e pecuária também. Muito bem. E aqui temos, olha só, diante dessa situação, as minorias continuaram sendo reprimidas por grupos majoritários, então a maioria reprimindo a minoria, assim como aconteceu no período colonial. Além disso, muitos países africanos ainda sofrem a influência, direta ou indireta, desses antigos países colonizadores, né, chamados de metrópoles.
aparecendo então como fornecedores de matérias-primas, conforme nós citamos aqui, e também aí nós vamos observar no mapa aqui, né? Olha só. Então, aqui tem um mapa mostrando tudo que tem de recursos minerais aí, naturais, de um modo geral, na África. Repare que tem petróleo, né, no modo geral, nos países aqui da África do Norte, que nós já estudamos aí, que são os países aqui ao norte do deserto do Saara, né, incluindo o deserto do Saara também. E aqui também tem, por exemplo, né, diamante, ouro e assim por diante, nos países que formam então a África subsaariana, né? Então, tudo ao sul do deserto do Saara, então, tem toda essa riqueza também. Só que esses países colonizadores estão explorando ainda de formas diretas ou indiretas esses países. Serra Leoa mesmo, né? Tem um filme chamado Diamante de Sangue. Nesse filme, mostra então ali como que o povo tem um território rico em diamantes, mas a população é extremamente pobre, né? E carece então de um monte de infraestrutura como escolas, por exemplo. Então você vê então que é difícil resolver esse problema em um curto espaço de tempo. Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade então, olha só. Agora que analisamos toda a questão do redesenho do continente africano, responda quais são os principais desafios dos países africanos após o processo então de descolonização. Então nós acabamos de citar aqui, faça o seu resuminho aí e nós seguiremos aqui com a resposta assim que você terminar, ok?
E aí, meus queridos, conseguiram então colocar aí quais são os principais desafios, né, que os países do continente africano vêm enfrentando após esse processo de descolonização, né? Então repare que o conflito que é entre os países, né? Então é um deles. Vamos ver aqui então. Olha só. Então é justamente isso, né? Lidar com os conflitos causados então por etnias distintas dentro do mesmo território, né? Imagine você pegar povos que pensam totalmente diferente um do outro, têm religiões diferentes, têm pensamentos políticos diferentes e culturas diferentes e coloca tudo dentro do mesmo território. Então isso normalmente vai gerar conflitos, tensões, e é o que acontece em boa parte dos países da África, né? Então é um dos grandes desafios que os governantes têm naquele continente. E também, né, quanto à pobreza, né? Então os europeus, de modo geral, somente foram para fazer uma colonização de exploração e não a colonização de povoamento e de melhorias e assim por diante. Consequentemente, quando eles saíram do continente, o continente teve que, vamos dizer assim, os países logo independentes tiveram que se virar da forma como podiam, né, e podem. Consequentemente, também muitas pessoas passam fome, pessoas passam pela miséria, né? Então, inclusive, é o continente que tem maior problemas quanto à pobreza e à miséria. Então, são desafios aí que os outros países também já desenvolvidos devem e deveriam ajudar, né, a desenvolver o continente africano, tá bom? Vamos ver aí então. Muito bem, então o que nós vimos então nesta importante aula? Que há conflitos no continente africano, né, devido ao chamado redesenho do continente, devido à chamada herança colonial. E nesse redesenho então surgiram desafios, como por exemplo os conflitos entre etnias de diversos países independentes e também a questão da fome, da miséria e assim por diante, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, até o nosso próximo encontro.